Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Regularizar, seu podcast sobre direito imobiliário. Hoje nós vamos trazer as dúvidas reais que ocorrem no escritório no nosso dia a dia. E para isso eu trouxe um convidado especial, o Dr. Lucas, que é meu namorado também. Bom dia, pessoal. Sou advogado também, mas atuo mais na área criminal. Então, hoje aproveito para trocar essa ideia e aprender junto com vocês. A verdade é que essas dúvidas sobre imóveis, elas aparecem diariamente no nosso escritório, com clientes, amigos, família. Exatamente. Então a ideia hoje é sanar essas dúvidas corriqueiras através de um bate-papo. E a gente vai falar sobre financiamento, impostos, penhora, uso capião e casos reais que vivenciamos. Então, bora lá? Para começar, eu vou puxar uma dúvida que muita gente tem quando pensa em comprar ou quando vai herdar um imóvel. Quando a gente compra ou herda um imóvel, tem que pagar algum imposto, doutora? Tem sim. Sempre que a gente fala em comprar ou herdar um imóvel, é bem provável que tenha um imposto envolvido. No caso da compra, é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto ele é pago para a prefeitura e a alíquota ela varia de cidade para cidade. Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, a nossa alíquota ela é de 3%. Mas até dia 30 de maio estava ocorrendo um programa na prefeitura que reduzia essa alíquota para 2%, gerando uma boa economia. Então é importante que vocês fiquem atentos a essas ações dos municípios, porque em tempos eles fazem com a intenção de arrecadação de impostos. Camboriú também estava com uma ação parecida. Já quando a gente fala sobre herança ou doação, não é mais o ITBI, é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Esse imposto ele é pago para o Estado e a alíquota varia de lugar para lugar também. Aqui em Santa Catarina, a nossa alíquota ela é de 1 a 8%. Então, muitas pessoas não têm conhecimento desses impostos e depois ficam surpresas no momento de ter que realizar o pagamento. Tá, mas e quem tem que pagar esses impostos? Quando paga? Antes, depois da assinatura? Tu consegue nos trazer como funciona isso na prática, no dia a dia? Claro, o imposto ele é pago no ITBI pelo comprador sempre, tá? E o momento do pagamento é na lavratura da escritura pública, no tabelionato de notas. Já o ITCMD, se for uma doação ou um inventário extrajudicial, ele também vai ser pago no momento da lavratura da escritura pública. E se for um inventário judicial, ele vai ser pago até o momento da sentença que encerrar o processo. Perfeito, doutora. Agora que já entendemos quem que paga e quando paga esses impostos, tem outra dúvida que muita gente tem na hora de financiar um imóvel. O que é esse tal de seguro prestamista? Como ele funciona? Tem alguma pegadinha? O seguro prestamista, normalmente, ele vem envolvido no financiamento imobiliário. Ele tem o objetivo de trazer uma segurança ao comprador, caso ocorra alguma coisa grave com ele, por exemplo, a morte ou a invalidez permanente. Caso ocorra uma dessas duas situações, o saldo devedor do financiamento ele é quitado e a família não precisa arcar com essa dívida. Só que tem um ponto importante: são os casos de suicídio. Nos casos de suicídio, os tribunais têm entendimento de que, se ocorrer nos 2 primeiros anos do contrato, não vai haver a cobertura. E então, essa dívida ela vai ficar permanente, não vai ser quitada. Doutora, e quando esse imóvel ele vem por meio de herança? Às vezes ele vem com vários proprietários, né? Como que funciona quando essa venda ela não é consensual entre todos os herdeiros? Eu tô com um caso no escritório exatamente assim. A cliente, ela herdou esse imóvel com mais 5 irmãos. E a gente notificou, informando o interesse de venda da parte dela. Em nenhum momento os irmãos tiveram interesse, em nenhum momento também tiveram interesse de vender esse imóvel como um todo. Então não restou outra alternativa senão a gente entrar com a ação, que é a ação de extinção de condomínio. Essa ação, ela não é uma ação litigiosa, tá? Essa ação, o juiz, ele analisa apenas ali os requisitos, que é se realmente a cliente ela é proprietária daquele imóvel. Se ela é proprietária daquele imóvel, é indiscutível. O direito dela de extinguir esse condomínio é certo. Por quê? Porque quando é mais de um proprietário, como por exemplo ali no caso são 6 proprietários, vive-se em condomínio. E aí a gente precisa extinguir como
poderia dizer, transformar esse imóvel num só, para que pudesse ser vendido como um todo num leilão. E a gente tem que cuidar com esse tipo de ação, por quê? Porque se a gente está do lado oposto, se a gente está como réu, né? Se é a outra pessoa que está pedindo a venda desse imóvel e a gente faz uma defesa, essa defesa ela vai gerar prejuízo. Por quê? Porque a legislação ela é clara em dizer que basta a pessoa ter o direito e ele é indiscutível. E aí, no caso ali, os outros irmãos, os réus, trouxeram uma contestação alegando que o imóvel havia uma construção e que essa construção ela não estava regularizada na matrícula. E isso não é uma condição para a gente conseguir essa ação, né? Então, esse pedido ele foi indeferido e, consequentemente, quando faz uma defesa, gera honorários sucumbenciais. Diferente se a gente entra com a ação de extinção de condomínio, não é feita a defesa, a gente fica apenas discutindo ali o valor de avaliação do patrimônio. E tudo bem, isso não vai gerar uns honorários, porque a legislação ela entende que não é um processo litigioso, né? Ele é um processo simples, sem discussão, que não é, ao menos, para ter discussão. E a partir do momento que começa a gerar uma discussão, ele acaba partindo para esse outro ponto que pode gerar prejuízo. Principalmente se o teu cliente ele for o réu. Se você vai lá, faz uma defesa infundada, que você já sabe que não vai gerar uma sentença favorável para você, só pelo fato de você ter feito a defesa, você vai acarretar um prejuízo para o teu cliente dos honorários sucumbenciais. E que isso a gente fala de em torno de, no mínimo, 10% do valor da causa. E quando a gente está falando do imóvel, principalmente aqui na nossa região, então a gente está falando aí de 600, 700 mil reais, o que acaba tornando um prejuízo bem grande para o teu cliente. Nesses casos, os honorários sucumbenciais eles podem vir grandes nesses casos, né, doutora? Porque você foi até generosa quanto ao valor dos imóveis aqui, né? Porque se for em Balneário, o valor vai ser bem mais alto, né? Tem apartamentos ali com um valor muito alto. Mas me diz, os honorários comerciais, eles vêm em cima do valor todo do imóvel ou da cota do herdeiro? Então, é porque quando a gente entra com a ação de extinção de condomínio, a gente precisa colocar um valor para esse imóvel. E o valor dessa ação, né, é o valor avaliado do imóvel. Consequentemente, os honorários sucumbenciais, ele vem sobre o valor de avaliação do imóvel. Então, a gente fala aí do imóvel de 800 mil reais, 10% são 80 mil reais, né? Se o juiz fixar num patamar mínimo, mas o patamar máximo é 20%. Então, no mínimo de prejuízo que tu pode trazer para o teu cliente é 80 mil, nesse caso. Mas, claro, aqui na nossa região tem imóveis aí que chegam a 35 milhões de reais, né? Então, o prejuízo, consequentemente, vai ser muito maior. E além dos honorários comerciais, tem os honorários contratuais também, né? Além de ter que pagar o honorário para fazer uma defesa, ainda pode ter esse prejuízo dos honorários comerciais. Por isso é muito importante pegar um advogado especialista nessa área para ele conseguir te orientar se tu deve fazer a defesa, se tu já deve aceitar ali de imediato, porque isso pode gerar um custo muito alto, né, doutora? E uma dica para você que é advogado, é importante você não trazer só os prós para o seu cliente no momento da reunião no escritório, trazer os contras também, como essa questão da defesa, porque a decisão ela é sempre do cliente. Então, se o cliente disser não, doutor, eu realmente quero prosseguir com a defesa, eu vou assumir os riscos independente do que vier depois, é importante que você faça até um termo de ciência, porque a gente está falando de um prejuízo que pode ser muito alto, né? Então, até para evitar dor de cabeça para o advogado depois, é importante fazer um terminho de ciência que você realmente passou ali esse risco para o cliente, né? Que ele está ciente e assim tu isenta a tua própria responsabilidade como advogado também. Perfeito, doutora. Nos traga o caso que apareceu no escritório essa semana do seguro prestamista. Exatamente. Essa semana a gente teve a procura por uma cliente que o marido dela faleceu e a gente inicialmente achou que teria ali a possibilidade de acionar o seguro prestamista e quando a gente foi ver a causa da morte era suicídio, foi nos 2 primeiros anos do contrato, então infelizmente o saldo devedor do financiamento ele não vai ser quitado, não tem o que fazer, né? São os entendimentos pacificados dos tribunais e aí caso os herdeiros não possam assumir esse financiamento, a gente vai ter que tentar um acordo com o banco para uma possível devolução do imóvel. E agora? E se essa surpresa ela não vem do banco, mas vem de uma dívida em nome do antigo dono e acaba recaindo sobre o imóvel?
Isso pode acontecer e acontece bastante no dia a dia, né? Principalmente quando a pessoa ela compra um imóvel e ela não passa para o nome de imediato. Com certeza. Se o cliente ele adquire um imóvel, não faz a transferência e deixa no nome do vendedor, esse vendedor ele pode ter dívidas, pode ser antigas ou surgir novas dívidas. E com isso, na matrícula do imóvel, ele permanece sendo o proprietário. Então, há grandes riscos aí de recair uma penhora, de até você perder o imóvel mesmo tendo efetivado o pagamento para o vendedor. Então, nunca deixe de registrar a escritura pública na matrícula do imóvel e transferir oficialmente para o seu nome. Eu tive um caso no escritório que o cliente ele adquiriu o imóvel nos anos 90 e apenas agora ele foi realizar essa transferência. Então, além dele ter a sorte do vendedor ainda estar vivo, porque se passaram aí praticamente 25 anos, a gente teve que entrar ali com uma ação, porque no meio tempo que a gente solicitou a escritura pública, houve uma penhora. Então, a gente teve que comprovar que realmente o imóvel ele não pertencia mais ao vendedor e o cliente ele havia todos os documentos. Então, contrato, comprovante de pagamento das parcelas, o próprio comprovante de pagamento do ITBI. Como a gente estava no momento de iniciar a tramitação para a transferência, a gente utilizou também os documentos que comprovavam o nosso pedido da escritura pública no tabelionato de notas. Então, com isso, durante um prazo de 5, 6 meses, a gente conseguiu aí uma sentença favorável para que fosse retirada a penhora em nome do vendedor, para que pudéssemos finalizar a escritura pública de compra e venda. Complicado isso, né, doutora? Porque além de atrasar a escritura do imóvel, ainda gera um gasto extra com honorários advocatícios, né? Então, por isso, a importância de já resolver no momento da compra. Com certeza, e além dos honorários advocatícios, tem as custas processuais, e esse tipo de ação, os juízes entendem que quem deu causa é o comprador, porque no momento adequado ele não fez o procedimento correto, então corre o risco aí até de uns honorários sucumbenciais, caso a gente não venha conseguir uma sentença favorável para tirar essa penhora. E agora, se a pessoa ela está morando há anos no imóvel, mas não tem um contrato? Muita gente vive nessa situação e ela nem sabe que dá para resolver, né? Dá para regularizar? Por onde que nós conseguimos começar esse processo? Cada caso tem suas peculiaridades. A nossa legislação, ela há inúmeros procedimentos para regularização de imóveis, mas um deles, quando não se possui contrato, é a usucapião. A usucapião hoje ela pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. O único ponto relevante são as documentações. Então, é muito importante que o cliente ele tenha todos os documentos possíveis para comprovar que ele está utilizando o imóvel, que ele está cuidando do imóvel, que ele é o real possuidor daquele imóvel. Então, a gente pode falar de comprovante de pagamento de IPTU, taxa de lixo, água, luz, internet, TV a cabo, se fez alguma reforma, alguma melhoria, se era um terreno que vocês construíram. Todos esses documentos é muito importante que seja guardado para lá no momento em que for realmente realizar a regularização do imóvel, facilite a comprovação. Teve até um caso de um cliente que ele adquiriu já um terreno, ciente de que vai ter que seguir esse caminho de regularização. Então, eu já avisei para ele guardar todos os documentos possíveis, inclusive porque ele está fazendo projeto arquitetônico, alvará de construção na prefeitura. Então, esses documentos todos vão ajudar na comprovação no momento em que a gente for fazer o pedido de regularização do imóvel através da uso capião. No dia a dia, tem gente que já compra um imóvel sabendo que a regularização ela vai dar dor de cabeça, né? Que vai ser demorada. Temos até um caso que apareceu essa semana no escritório. Traz pra gente esse caso que já comprou o imóvel com financiamento e ainda com o inquilino em cima. Exatamente. Esse caso que surgiu essa semana, eu fui procurada para uma assessoria para acompanhar aí uma aquisição de um imóvel. Esse imóvel ele tem um financiamento bancário ativo e também tem um contrato de locação ativo. O primeiro procedimento foi a análise jurídica, que a gente chama de due diligence. Nessa análise jurídica, a gente realizou as pesquisas e descobrimos duas pendências. Uma delas foi a pendência financeira perante a prefeitura, que nem os vendedores tinham conhecimento dessa dívida, porque quando a gente tirava a certidão negativa de débitos no nome do vendedor,
não constava nada. Mas quando a gente tirou a certidão negativa de débitos do imóvel, constou uma pendência financeira, porque essa pendência financeira ela estava em nome da construtora ainda. E a segunda pendência financeira foi um condomínio que estava em aberto, que a inquilina não havia efetivado o pagamento. Então, essa análise ela é extremamente importante, porque antes da gente iniciar um contrato e finalizar a negociação, a gente já sabe todas as pendências que tem, e nesse caso a gente já avisou os vendedores de imediato e eles resolveram essa situação até mesmo antes da gente finalizar a assinatura do contrato. Então, é de extrema importância essa análise. Depois a gente prosseguiu para o contrato. E nessa etapa, a gente teve que cuidar com os direitos do inquilino. Por quê? Porque a lei do inquilinato, ela determina que, caso o imóvel ele esteja alocado, esse inquilino ele tem direito de preferência na aquisição. Então, a gente precisa fazer uma notificação extrajudicial, constando todas as condições de venda desse imóvel, o valor, a forma de parcelamento, tem que ser as mesmas condições para outra pessoa que você está vendendo. E ele tem o prazo de 30 dias para dar uma resposta se ele tem interesse ou não. Nesse caso, a inquilina não possui interesse em adquirir o imóvel e a compradora decidiu que ela poderia permanecer com o contrato de locação ativo, tá? Então, a gente prosseguiu para a confecção do contrato de compra e venda. A gente fez também um contrato substitutivo de locação para substituir o primeiro contrato de locação, que estava muito simples, como se trata de um apartamento em condomínio. Faltavam cláusulas. E depois da gente assinar esse contrato, a gente já vai prosseguir também para a escritura de compra e venda. Sim, é possível fazer uma escritura de compra e venda mesmo com um financiamento bancário ativo. A única questão é que essa escritura pública, ela não vai poder ser registrada na matrícula enquanto o financiamento ele não for quitado, mas pelo menos já traz uma segurança para a compradora de que ela vai ter a escritura pública pronta, porque é nesse momento em que precisa da assinatura dos vendedores e dela como adquirente. E paralelo a isso, a gente fez uma procuração pública para que ela possa cuidar do financiamento perante a Caixa Econômica e também para que futuramente ela consiga ir fazer o registro da escritura na matrícula do imóvel. Falando nesse direito de preferência, tem um caso clássico que nós aprendemos na faculdade, né, que traz um grande problema em não oferecer o direito de preferência e também de não colocar o valor correto na escritura pública, né, doutora? Traz um pouco para nós sobre esse caso. Como nós estudamos juntos, esse exemplo a gente acabou ouvindo juntos. Essa situação é a seguinte: foi feita a notificação, foi dado o prazo de 30 dias para o inquilino responder, só que as condições de venda estavam diferentes da que foi colocada no momento de lavrar a escritura pública de compra e venda. O comprador, no momento da escritura pública de compra e venda, ele optou por colocar um valor reduzido para que não pagasse tanto imposto, para que reduzisse ali o valor do pagamento do imposto. E o inquilino ele tomou conhecimento dessa situação. Então, depois ele entrou com uma ação judicial, alegando que as condições da notificação estavam diferentes da que constou na escritura pública e que naquelas condições da escritura pública ele tinha interesse em adquirir o imóvel. E aí faz o depósito em juízo e tudo isso gera uma discussão muito grande, porque é uma ação judicial e que pode acarretar prejuízos para o comprador. Além de trazer uma grande dor de cabeça, pode trazer também um grande prejuízo econômico, né, doutora? Nós estamos quase chegando no fim, mas antes de encerrar, temos uma dúvida clássica, que era uma dúvida que também eu tinha na faculdade, que é a respeito do contrato, escritura, registro. É tudo a mesma coisa ou cada um tem uma função diferente? Cada um tem uma função diferente. Quando a gente fala em contrato, ele é um documento particular que é feito somente entre as partes. Apesar de ter reconhecimento de firma, o cartório ele não fica com uma cópia desse documento, só consta lá que realmente naquele dia e naquele horário foi efetivamente realizado um reconhecimento de firma de um documento. Esse contrato, ele é feito, é a primeira etapa, né? As partes, elas fazem a negociação, chegam num consenso de valor, forma de pagamento, então a gente confecciona o contrato, porque ali vai ter todas as cláusulas, como em caso de desistência, quais serão as consequências, tanto para o comprador quanto para o vendedor, os prazos, né, de busca de documentos, de lavratura de escritura pública, o valor que vai ser dado de sinal, porque normalmente o comprador ele deixa um sinal para assegurar a negociação. E depois dessa etapa, a gente parte para a escritura pública, que, como o próprio documento diz, ele é um documento público
que ele é feito apenas pelo tabelionato de notas. Ali a gente precisa de alguns documentos como a certidão de estado civil atualizada, comprovante de residência, documentos pessoais. Se for casado, também vai precisar dos documentos do cônjuge, algumas certidões negativas de débitos. E aí, com essa escritura pública pronta, assinada pelo comprador e pelo vendedor, a gente pega para levar para registro no cartório de registro de imóveis. Sem registro, você pode ter a posse do imóvel, né? Mas você não é o real proprietário, né? O real proprietário é quem está na escritura pública do imóvel. É como ter um carro ali sem o documento no seu nome, né, doutora? Exatamente, é aquela famosa frase de quem não registra não é dono. Então você pode ter o contrato, pode ter a escritura, mas se você efetivamente não realizar o registro na matrícula do imóvel, você não vai ser oficialmente o dono daquele imóvel. Mas então, pessoal, comprou um imóvel, se puder, já faça a escritura, faz o registro, faz tudo certinho. Tu vai gastar um pouquinho de imposto no começo, mas isso vai te evitar uma grande dor de cabeça no futuro. Até porque situações podem acontecer. Teve uma situação ali do cliente que a gente estava fazendo a negociação, começamos a analisar a matrícula, né? E já na matrícula a gente percebeu que apesar da compradora ela ter a escritura pronta, ela não registrou na matrícula do imóvel. Então, para que não trouxesse problemas isso depois, e até porque para que o novo comprador ele fizesse a escritura, essa matrícula teria que estar no nome dela. Então, isso atrasou aí uns 15, 20 dias a negociação, né? Bom, eu adorei esse formato de perguntas. São dúvidas que aparecem corriqueiramente no nosso escritório. Então, se alguma delas fez sentido para você, se você conhece alguém que está passando por essa situação, salva, compartilha, ative o sininho e não perca nenhum episódio. E se tiver mais alguma dúvida, já sabe, segue o Pode Regularizar e manda lá.